E aqui no Jornal Brasil Atual nós fazemos contato agora com a professora Maíra Goulart, professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal Rural do Rio e também coordenadora do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada. Bom dia, professora, muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Jornal Brasil Atual. Bom dia para todo mundo que está aqui assistindo. A gente vai fazer aqui uma avaliação do novo cenário político, se é que a gente pode chamar de novo cenário político, com o início oficial das campanhas eleitorais. E também, hoje, temos um outro fato que é bastante curioso e que pode causar alguma tensão, que é a posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do TSE. A cerimônia vai reunir Bolsonaro, Lula, Dilma e também o Michel Temer. Vamos começar por onde, professora? Ou pelas pesquisas? Podemos começar pela pesquisa, sim. A pesquisa ela tem um resultado bem interessante, né? Porque confirma uma impressão que eu já tinha conversado com vocês, que esse aumento, né, na intenção de voto de Jair Bolsonaro, em virtude da injeção de dinheiro na economia, ela tem um resultado muito aquém do esperado, né? Se a gente estivesse numa eleição normal em que um dos candidatos injetasse tanto dinheiro na economia, o resultado em termos de aumento da sua intenção de voto seria muito maior. Bolsonaro não está observando um aumento, uma aceleração tão rápida na sua subida nas intenções de voto, e o outro candidato, Lula, ele se mantém nas pesquisas com, por exemplo, na BTG, ele subiu 4 pontos percentuais, se eu não me engano. E então eu acredito que deve haver uma frustração generalizada na campanha do Bolsonaro em virtude desse baixo retorno que ele vem obtendo a partir desses grandes investimentos, desse investimento muito vultuoso e de caráter meramente eleitoreiro que ele iniciou agora na campanha. Então vamos reafirmar aqui, os números foram divulgados pelo IPEC na noite de ontem, o extinto IBOPE, né? Mostrando Lula com 44% das intenções de voto, Bolsonaro 32%. Se a gente computar só os votos válidos, isso é, sem aqueles brancos e nulos, Lula teria 51,7% no limite da margem de erro para vencer no primeiro turno. O Bolsonaro fica com 37,6%, mesmo com o Auxílio Brasil turbinado, os vales para taxistas, caminhoneiros, caindo nas contas, e também da redução da gasolina e da eletricidade. Outra coisa que a gente pode ressaltar aqui, né, professora, nessa pesquisa divulgada pelo IPEC, foi o índice de rejeição, que mostra que Lula continua com 33% de rejeição, não cresceu, enquanto Bolsonaro começa essa campanha oficial com maior índice, 46%. Como é que a senhora avalia esse dado, que também diz muito sobre a possibilidade já, inclusive, de uma vitória no primeiro turno? Então, eu acredito sobre essa questão do primeiro turno que a gente está evoluindo para um cenário, né, que era o cenário esperado. Eu sempre falo isso. Se alguém vem de Marte e pergunta assim, olha, a gente vai ter uma eleição em que a gente tem os 2 maiores líderes históricos de um país. Essa eleição, ela tende a ser resolvida no primeiro turno? O Marciano diria sim. Por que ele diria sim? Ele diria sim porque numa eleição tão polarizada, ou seja, que você tem 2 grandes lideranças, é muito difícil que surja uma terceira alternativa para pulverizar os votos. Porque é a pulverização dos votos que precipita um segundo turno, é o principal fator. E numa eleição em que os sentimentos, as paixões e mesmo as informações, na parte mais racional, já está muito pavimentada, uma vez que são 2 lideranças conhecidas e experimentadas. A população já experimentou um governo sobre a égide do ex-presidente Lula e já experimentou um governo capitaneado por Jair Bolsonaro. Então fica mais fácil essa comparação e há menos espaço para o surgimento de algo novo. Só para reafirmar, então, o terceiro colocado nessa pesquisa é o Ciro Gomes, do PDT, com 6%. Aí temos Simone Tebet, do MDB, com 2%, e também a Vera, do PSTU, com 1%. Os outros nomes não atingiram 1%. O José Maria Imael, o Felipe Dávila, o Léo Péricles, o Pablo Marçal, que inclusive abandonou a sua candidatura, né? A Sofia Manzano, do PCdoB, a Soraya Tronic, do União Brasil, e os votos em branco e nulo somam 8%, não sabem ou não responderam 7%. Para o segundo turno,
Caso isso aconteça, Lula fica com 51% e Bolsonaro 35%, além de 9% de votos em branco e nulos. Ou seja, é o que a senhora acabou de dizer, né, professora? A pulverização ela não está acontecendo, a concentração dos votos fica realmente entre Bolsonaro e Lula. E, diante de tudo que tem acontecido, é importante, inclusive, que a eleição possa ser resolvida no primeiro turno para a gente evitar mais tensionamentos que o Bolsonaro vem colocando dia sim, outro também, né? Exato. É muito importante por quê? Porque se a eleição for resolvida no primeiro turno e houver uma contestação do resultado das urnas, vão ser sacrificados todos aqueles que renovaram ou obtiveram seus mandatos naquele pleito. Ou seja, deputados federais, deputados estaduais, senadores e alguns governadores estaduais, que vão ter renovado seus mandatos no primeiro turno. Esse contingente de elites políticas não vai ser sócio de Bolsonaro numa investida contra as urnas eletrônicas, porque eles seriam prejudicados. E como nós sabemos, o nosso Congresso é, acima de tudo, fisiologista. Acima de tudo, ele está preocupado com a sua renovação do mandato ou a sua obtenção de mandato, com seus cargos. Então, para além de qualquer solidariedade, haverá essa preocupação com seus próprios cargos. E é por isso que é importante que, se for possível, né, essa eleição se resolva no primeiro turno. Eu só acho difícil da gente ficar sempre falando isso, né, que a eleição tem que resolver no primeiro turno, porque pode gerar uma desesperança generalizada caso isso não seja possível. Mas, assim, é importante para reduzir essa margem de contestação, eventualmente por Jair Bolsonaro. Está conversando com a professora Maiara Goulart, professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também coordenadora do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada. Professora, hoje... Maíra, cada dia vocês me chamam de um nome. Tem dia que vocês me chamam de Mayra, tem dia que agora você me chamou de Maiara. Ai, desculpa, professora. É assim. Desculpa, professora. Maíra. Eu vou colocar aqui a grafia do seu nome com acento agudo no I e vou evitar que a gente repita esse erro. Desculpa de verdade. Fica tranquilo. Professora Maíra, vamos falar então agora do início da campanha oficial. O ex-presidente Lula planejou o primeiro dia, o início aqui em São Bernardo do Campo, e Bolsonaro em Juiz de Fora. Como é que a senhora avalia o início oficial dessas campanhas com os principais candidatos procurando nichos que dizem muito ao passado, né, a sua história, né, professora? E aí a gente já vê um descompasso entre as duas histórias, né? Uma vez que Lula escolhe iniciar sua campanha no lugar em que ele tem uma trajetória como líder sindical, como alguém que construiu um movimento sindical importante que teve consequências determinantes na vida daqueles trabalhadores, e Bolsonaro escolhe um lugar em que ele obteve uma grande vantagem nas eleições, porque esse foi o principal retorno da facada que ele tomou em Juiz de Fora, né? Foi um impulsionamento da sua campanha, que tinha pouco tempo de televisão, e com a facada aumentou esse tempo de televisão, e também, né, dessa possibilidade de ele evocar essa ideia de que a esquerda estava com muito medo dele chegar ao poder, esse medo da esquerda, que é tão importante para um candidato de extrema-direita como Bolsonaro chegar ao poder, foi muito alimentado pelo episódio da facada. A gente está conversando com a professora Maíra Goulart. Professora, hoje também a posse de Alexandre de Moraes. Como é que a senhora pretende, imagina que vão ser os próximos dias, hoje com a presença de Bolsonaro, de Lula, de Dilma, de Temer na cerimônia? O cerimonial, inclusive, do Tribunal Superior Eleitoral deve estar em polvorosa, né? Certamente, né? O esquema de segurança deve estar sendo muito bem pensado. Eu acho que é a primeira vez que Lula e Bolsonaro vão estar no mesmo espaço já há muito tempo. Não me recordo uma outra vez que eles estavam ocupando o mesmo espaço. Eu acho que esse protagonismo do Moraes, né, porque ele se tornou um símbolo da contestação, do processo de contestação que Jair Bolsonaro vem impetrando contra o Supremo Tribunal Federal, contra a própria ideia de divisão de poderes, né? Porque o que ele sempre arvora é que ele foi eleito, então como é que outros poderes estariam reduzindo a sua margem de atuação? O que mostra a incompatibilidade entre os discursos de Jair Bolsonaro e um dos princípios mais elementares do liberalismo político,
que é a ideia de divisão de poderes, exatamente como se chama, né? Divisão de poderes significa reduzir poderes de determinadas autoridades, para que nenhuma delas concentre demasiado poder e possa adotar posturas autoritárias. Bom, para a gente terminar, professora, a expectativa de mais uma pesquisa que será apresentada ainda essa semana, a pesquisa da Datafolha, que pode confirmar ou não essas tendências que a gente vem observando nos últimos tempos, né? Sim, eu estou particularmente interessada em saber quanto de votos por parte de Jair Bolsonaro entre as mulheres evangélicas. Porque me parece o seguinte, a gente já tem consolidado que Lula pontua melhor nas classes populares, nos marginalizados, e Bolsonaro nas elites, classes médias e altas. A única exceção a essa regra são os evangélicos, que são contingentes de classe popular e têm dado uma margem de intenção de voto maior para Jair Bolsonaro. Essa margem é de cerca de 10% quando a gente pensa os evangélicos de maneira geral, 10% a mais para Bolsonaro, mas ela é um pouco menor quando a gente pensa em mulheres evangélicas. Daí essa ser o principal agora investida do bolsonarismo em termos eleitorais, né? A atuação da Michelle Bolsonaro enquanto uma liderança evangélica e liderança do campo conservador, mas também de um conjunto de fake news que está sendo veiculado. Ontem saíram umas reportagens sobre isso, né? Indicando que os pastores evangélicos estão afirmando nos seus cultos que uma eventual vitória da esquerda levaria ao fechamento das igrejas. Isso é muito dramático e significativo, porque é uma fake news que pode ter capacidade de penetração nas camadas populares, que são essas camadas que tendem preferencialmente a votar em Lula. Quero agradecer a participação da professora Maíra Goulart, professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio, Rural do Rio de Janeiro, coordenadora do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada. Professora, prazer mais uma vez tê-la aqui conosco, trazendo as informações, suas avaliações e análises para os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, internautas e espectadores. Forte abraço para a senhora e a gente espera contar com a sua participação mais vezes. Muito obrigado. Estou à disposição, é sempre um prazer conversar com vocês. Excelente dia para todo mundo. Assim seja. Maíra Goulart, aqui no Jornal Brasil Atual. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.